Oi pessoal, tudo bem? Para ver essa resolução de questões do Enem, de alguns vestibulares, para você fazer uma revisão, aprender novos conteúdos e também se encher de coragem para continuar estudando. Um abraço! Esta questão é da Universidade Federal de Pernambuco e ela diz assim: a figura a seguir representa algumas etapas do ciclo de vida de uma espécie animal. Então, eu tenho aqui um adulto diploide, sofre o processo 1, e aí eu tenho aqui células haploides. Sofre o processo 2, tenho célula diploide. Sofre o processo 3 e volta para o adulto diploide. A pergunta quer saber qual é a alternativa que corresponde às etapas 1, 2 e 3, respectivamente. O ciclo de vida que a gente mais conhece é o ciclo reprodutivo humano. Então, só para lembrar, óvulo espermatozoide, através da fecundação, formam nossa primeira célula, que é o zigoto. Essa célula vai se dividindo, vai produzindo células que são iguais a elas, até formar o embrião. O embrião sofre um processo chamado diferenciação, onde as células começam a formar tecidos e órgãos. Quando os tecidos e órgãos começam a formar, um indivíduo tem um feto, que vai se desenvolver da origem ao adulto, e o adulto é aquele que pode produzir de novo óvulo e espermatozoide. Dentro do zigoto, eu tenho aqui toda a nossa informação genética, né? Resultado da união do núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo. Quando esse núcleo ele é estudado, a gente encontra lá dentro estruturas que são chamadas de cromossomos. E entendemos que cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA. Então, a gente, na verdade, não consegue ver o DNA, mas vê estruturas chamadas cromossomos. Quando os cromossomos eles são observados, né, eles normalmente estão nessa forma aqui, olha, uma forma de bastão. E quando se faz o estudo dos cromossomos humanos, né, a gente faz uma espécie de mapa que é chamado de cariótipo. Nesse mapa, o que a gente encontra? A gente encontra um total de 46 cromossomos. Aqui eu tenho um cariótipo masculino, aqui eu tenho um cariótipo feminino. Ou seja, peguei uma célula de um zigoto, ou uma célula de um indivíduo do sexo masculino, peguei todos os cromossomos e fiz um mapeamento. Eu tirei uma foto e colei aqui os parzinhos. E a mesma coisa com o feminino. Veja, eu tenho aqui um primeiro par, um segundo par, um terceiro par. Esses cromossomos que são parecidos em forma e tamanho, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, aqui eu tenho um par de homólogos, aqui seria outro, e assim sucessivamente. No caso da célula masculina, o último par de cromossomos homólogos, ele é formado por um cromossomo defeituoso, que seria o cromossomo Y. O Y, ele é assim chamado porque, ao invés de ele ter uma parte aqui também duplicada, ele não tem. Então, é um que tem uma partezinha menor. E no caso das mulheres, eu tenho aqui, olha, no último par de cromossomos, eu tenho 2 cromossomos X. Por isso que a gente fala que os homens, né, são XY e as mulheres XX. Porque no último par, as mulheres têm 2 cromossomos que são iguaizinhos e nos homens tem um que é defeituoso. A manutenção do número de cromossomos é importante por quê? Porque vai garantir uma certa manutenção das características que reconhecemos como sendo funcionais. Existem situações onde há anomalias cromossômicas, ou seja, por algum motivo, os cromossomos eles não estão na quantidade certa nas células. Então, por exemplo, portadores da síndrome de Down também tem o primeiro par, segundo par, terceiro par, quarto par. Quando chega no 21º par, em vez de ter 2 cromossomos, tem um a mais. E esse um cromossomo a mais resulta nas características que conhecemos da síndrome de Down.
Existem outras síndromes, olha, a síndrome de Klinefelter, o que vai acontecer? No último par, ao invés da pessoa ter só XX ou XY, ela tem um cromossomo a mais, o que não define nem como uma mulher, nem como um homem. Na síndrome de Turner, por exemplo, ao invés de ter um par aqui nos últimos cromossomos, ele tem apenas um, né? E na síndrome de Patau, por exemplo, no cromossomo 13, ao invés de ter dois, tem um a mais. Essas anomalias resultam em características físicas e funcionais que podem representar problemas no desenvolvimento desse indivíduo. Bom, só para então entender o que é uma célula haploide e diploide. Vamos lembrar aqui, ou imaginar que aqui eu tenho uma célula. Então, aqui é a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Dentro do núcleo, eu estou vendo 4 estruturas. Cada uma dessas estruturas é um cromossomo. Como eu tenho aqui, olha, 2 cromossomos que são parecidos entre si e 2 que são parecidos entre si, eu digo que esses cromossomos eles são homólogos. E como aqui eu tenho um total de 4 cromossomos, eu digo que essa célula é uma célula 2N igual a 4. O que isso significa? Ela é 2N porque ela tem pares de cromossomos homólogos, então é uma célula diploide. E o total de cromossomos que ela apresenta é igual a 4. Vamos ver um outro exemplo aqui, olha. Eu tenho de novo 4 cromossomos. 1, 2, 3, 4. Só que, ao contrário dos primeiros, aqui eles estão duplicados, mas são 4 cromossomos também. De novo, eu tenho aqui um par de homólogos, aqui eu tenho outro par de homólogos. Então, de novo, eu tenho uma célula diploide, porque ela tem pares de homólogos, com total de cromossomos igual a 4. No próximo exemplo, eu tenho aqui, olha, um cromossomo e outro cromossomo. São 2. Só que esses 2 não são parecidos em forma e tamanho. Por isso, eu chamo esta célula de N. N significa que a célula ela é haploide, não tem pares de cromossomos homólogos. E o total de cromossomos que ela tem nessa célula é de 2. Para terminar, imagine aqui, eu tenho essa célula com 1, 2, 3, 4 cromossomos. De novo, os cromossomos não formam pares de homólogos. Então, eu tenho uma célula haploide que tem um total de 4 cromossomos, N igual a 4. Se eu disser que na espécie humana 2N é igual a 46, significa que se eu fosse desenhar essa célula, dentro do núcleo dessa célula teria que ter 46 cromossomos, só que 46 formando pares, 23 pares de homólogos. Se por outro lado eu disser que a célula tem N, a célula é N igual a 23, o que eu estou querendo dizer? Que dentro do núcleo tem 23 cromossomos que não formam pares, são 23 cromossomos, um diferente do outro. Por conta disso, vamos lembrar então do ciclo reprodutivo humano. Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, forma uma célula chamada zigoto. Essa célula se divide e forma 2, depois as duas formam 4, 8, 16, 32, forma o embrião dá origem ao feto, o feto dá origem ao adulto, o adulto nos ovários produz óvulo ou nos testículos produz espermatozoides. Quando o zigoto ele é estudado, aqui dentro desse núcleo são encontrados 46 cromossomos formando pares, ou seja, 23 pares. Quando esta célula vai se dividir e formar essas duas, lembra, tem um momento em que o núcleo duplica e depois divide o citoplasma. Se ocorre a duplicação do núcleo, o conteúdo dos dois núcleos é igual. Então, as duas células são 2N igual a 46. A mesma coisa acontece aqui. Cada uma das células preserva o número de 46 cromossomos. E isso vai se repetir no embrião, vai se repetir no feto, no adulto, ou seja, nos ovários também e nos testículos. Agora, para produzir óvulos e espermatozoides e garantir que o zigoto tenha de novo 2N igual a 46, óvulo e espermatozoide tem que ter metade do número de cromossomos. Então, o óvulo tem 23 cromossomos que não formam pares
e o espermatozoide tem 23 cromossomos que não formam pares. Quando o núcleo do espermatozoide se junta com o núcleo do óvulo, esses cromossomos eles se reencontram e formam os pares de cromossomos do zigoto. O processo de divisão celular que mantém sempre o mesmo número de cromossomos é chamado de mitose, e a mitose tem importante papel no crescimento e regeneração do organismo. O processo de divisão celular, onde, a partir de células 2n igual a 46, produz células com metade do número de cromossomos, eu chamo de meiose, e meiose é um processo de produção de gametas. Então, se eu fosse voltar aqui para a questão, olha só o que está acontecendo. Eu tenho um indivíduo diploide, 2N, que produz células haploide, N. As células haploides, elas formam uma célula diploide, que vai acontecer alguma coisa e produzir um adulto, um organismo inteiro. Esse processo que reduz o número de cromossomos é chamado de meiose. As células haploides, para formar uma célula diploide, elas têm que sofrer fecundação, ou seja, o material delas tem que se juntar para formar uma célula diploide. Uma única célula diploide, para formar um adulto, vai sofrer sucessivas divisões celulares, ou seja, vai sofrer sucessivas mitoses, e essas mitoses vão garantir o desenvolvimento do indivíduo. Então, a alternativa correta seria 1, meiose, 2, fecundação e 3, mitose ou desenvolvimento. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me procure. Um abraço.